No terceiro vídeo, chegou o momento da gente falar de modelagem financeira. Modelagem financeira significa a tradução de toda a nossa visão, de todo o nosso roadmap de desenvolvimento de produto, de canal de distribuição, de processo de validação do negócio, a tradução disso tudo em números. E é nesse exercício de modelagem financeira que a gente vai buscar responder a pergunta do montante de dinheiro que a empresa precisa para superar o próximo estágio de desenvolvimento. Eu acho muito interessante uma frase que é atribuída ao Eisenhower, ex-presidente dos Estados Unidos, que ele diz o seguinte: que planos são inúteis, mas planejar é indispensável. O que isso quer dizer aqui para o nosso contexto? Que a planilha em si, o documento final que a gente vai gerar lá no Excel, ele tem menos importância do que o exercício de planejar, do que o exercício de constantemente a gente modelar as premissas e os números do nosso negócio. Então, antes da gente falar sobre aspectos técnicos do business plan, da modelagem financeira, é fundamental que você, empreendedor, entenda que o importante aqui é o exercício constante de planejamento e modelagem financeira. É a rotina que você tenha toda semana, no mínimo, quem sabe até num período de planejamento ou de captação que você tenha todo dia, mas a rotina semanal de separar algumas horas para olhar, para refletir e para modelar financeiramente o teu negócio. Essa rotina ela é constante, ela não é ocasional, ela é absolutamente constante. Nessa aula a gente vai buscar responder uma terceira pergunta nesse processo de análise e preparação. Lá no diagnóstico a gente respondeu: 1. Em que estágio que minha empresa se encontra? 2. O que eu vou financiar com esse capital? Eu vou financiar produto, distribuição, canal de venda, expansão de time. E agora, na modelagem financeira, a gente vai responder quanto eu preciso levantar para financiar o próximo estágio de desenvolvimento. E aqui, atenção especial para a palavra preciso. Não é quanto eu quero, é quanto a empresa precisa. Por isso é que esse exercício tem que ter um nível de pragmatismo muito grande. A gente, enquanto founder, tem que deixar de lado, ou tentar deixar de lado, os aspectos emocionais. A vaidade, o ego, os desejos, né? Porque é muito fácil a gente cair em armadilhas aqui e começar a botar na planilha, em termos de investimento, em termos de alocação de recurso, as nossas vaidades, os nossos desejos. Então, quando a gente fala de uma rodada de captação, a gente está falando sobre necessidade de capital para financiar o próximo ciclo de desenvolvimento. Não é o quanto a gente quer, não é o quanto o nosso concorrente captou. Vamos deixar de lado os desejos. Essa é uma armadilha muito comum. Eu já caí muitas vezes, vejo muitos empreendedores, na hora de planejar, a planilha aceita tudo. Tudo encaixa na planilha. Só que na hora de executar, a gente precisa ter um bom planejamento, um planejamento pragmático, espartano, para que na hora da execução a gente tenha essa referência. Então, o objetivo dessa modelagem financeira, desse business plan, é responder de fato quanto a empresa precisa captar para financiar o próximo ciclo de desenvolvimento. Tem algumas premissas importantes que eu queria ressaltar. A primeira é que, mais do que um material para apresentar para os investidores, essas projeções financeiras, elas são ferramentas de gestão fundamentais para a gente, enquanto empreendedor, tomar boas decisões de negócio. Segundo, uma das grandes validações da jornada até o Product Market Fit é aprender a modelar as receitas do negócio. Modelar as despesas, a gente tem muito mais noção, a gente tem muito mais controle sobre o que vai ser gasto. Agora, modelar o comportamento das receitas é o grande desafio. Então, ao longo do tempo,
com mais evidências, com mais clareza do Unit Economics, com um pouco mais de previsibilidade, a gente vai tornando essa modelagem das receitas muito mais sofisticada. E essa modelagem de receitas é uma das grandes validações que a gente tem até o Product Market Fit. Por consequência, a única coisa que a gente sabe com um nível de probabilidade grande é o quanto vai custar, né? No fim do dia é a única coisa que a gente consegue controlar, que é o quanto a gente gasta, ou pelo menos a gente deveria saber controlar. Outra premissa importante que eu queria chamar a atenção aqui é aquilo que provavelmente a gente aprendeu na faculdade, ou na pós-graduação, ou em algum curso, sobre os clássicos 3 cenários financeiros: pessimista, o realista e o otimista. Minha sugestão aqui, esquece isso. O importante quando a gente faz uma modelagem financeira para a captação de recursos é a gente fazer um só e concentrar a energia em lapidar as premissas. Já é difícil a gente construir um cenário bem feito. Imagina construir 3. E se a gente tem essa crença de construir um otimista, um pessimista, um realista, a única certeza que a gente tem quando constrói um business plan é que a gente vai errar, né? A gente pode ser mais conservador ou menos conservador. A única certeza é que a gente vai errar. Pode errar para cima ou para baixo, mas errar é o que vai acontecer. Então minha sugestão é foco em um cenário e foco em lapidar e desdobrar as premissas que sustentam aqueles números. Outra premissa: o criador da planilha não pode ser o único a entender a criatura. O que isso significa? Que a gente tem que construir esse business plan num modelo que seja universal. E a recomendação é utilizar a estrutura de uma DRE. Não adianta a gente inventar a nossa própria estrutura, porque a gente vai apresentar isso para investidores. Os analistas do fundo de investimento vão olhar aquela planilha e eles precisam entender. Já é difícil e complexo explicar as premissas. Se a gente ainda tiver que explicar e educar num formato que nós inventamos, o processo de negociação fica muito longo. Além do que parece muito amador, né, para um investidor profissional, para um analista, para um sócio de algum fundo de investimento, olhar para uma estrutura que ele ou ela não está acostumado a ver. E existe uma estrutura universal de como isso deve ser apresentado, seja aqui no Brasil ou fora. E por fim, repetindo, o mais importante é o exercício constante, é a rotina de se planejar, de se modelar financeiramente um negócio. A planilha em si, no final, ela importa muito menos, ou quase não importa. Por quê? Porque a gente vai errar. Só que esse exercício constante vai nos dar muita substância, vai nos dar musculatura para que a gente possa enfrentar um período longo de negociação com potenciais investidores. Aprofundando agora na parte técnica. O primeiro ponto que eu queria trazer são os tipos de projeção financeira que existem em qualquer tipo de planejamento. Basicamente a gente tem 3 tipos de projeção: as projeções de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. As projeções financeiras de curto prazo, que elas vão até 12 meses, elas servem basicamente para se fazer gestão de fluxo de caixa. Aqui eu não estou falando que você deve fazer só curto prazo ou só longo prazo, por exemplo. As 3 coisas coexistem, só que cada uma tem um objetivo. Então as projeções de curto prazo, até 12 meses, elas servem para a gente controlar e gerenciar o fluxo de caixa da nossa companhia. No outro extremo, as projeções financeiras de longo prazo, isso significa 60 meses, 5 anos ou mais, elas são meros exercícios de chute. Ainda mais quando a gente está falando de startup, ainda mais quando a gente está falando de early stage, né? As projeções financeiras de longo prazo, elas tendem a servir
para negócios com previsibilidade, para negócios já em fase de maturidade. E elas têm como principal objetivo definir o valuation da empresa, definir o valuation da companhia. Por quê? Porque você faz uma projeção de 5, 7, 10 anos, 15 anos e aplica lá alguns métodos, por exemplo, fluxo de caixa descontado, para você ter um valor presente do negócio hoje. A gente não vai utilizar aqui na nossa realidade projeções financeiras de longo prazo, simplesmente porque não tem o menor cabimento. E o terceiro tipo de projeção são as projeções de médio prazo, 24 a 36 meses, é exatamente esse tipo de projeção que a gente vai utilizar aqui na nossa modelagem financeira e ela serve basicamente para definir necessidade de financiamento. E de novo aqui, eu estou falando de necessidade de financiamento. Leia-se o quanto a empresa precisa para financiar o próximo ciclo de desenvolvimento. Há alguns anos era muito comum utilizar projeções de curto prazo, fazer projeção de 12 meses para levantar capital, porque o dinheiro era abundante, porque a velocidade com que se captava, seja no Brasil ou em outros países, era muito rápida, mas de fato, tem um dado recente da Carta, inclusive, que a mediana de tempo de rodadas depois do seed round nos Estados Unidos, ela atualmente é de 2 anos e 1 mês, a mediana. Então isso significa que quando a gente vai levantar uma rodada institucional, a gente precisa, no mínimo, ter um horizonte de visibilidade de 2 a 3 anos. Então a minha sugestão na prática é que você utilize a projeção de médio prazo e faça uma modelagem para 36 meses, 3 anos. Não acelere, você precisa dessa pista, você precisa desse horizonte para ter um mínimo de conforto e previsibilidade nas tuas projeções. Além dos tipos de projeção, a gente precisa entender os 2 tipos de abordagens ao construir uma planilha financeira, ao fazer a modelagem financeira de um negócio. Basicamente são 2 tipos, de cima para baixo e de baixo para cima. Esse top-down, de cima para baixo, ou de fora para dentro, é a abordagem que a gente precisa evitar. Como que geralmente isso é feito? Os números são construídos com base em market share. Os números são motivados por vontades, por desejos. As premissas elas são muito simplificadas, né? Eu simplesmente coloco lá na planilha, por exemplo, que eu vou crescer a uma taxa de 5% ao mês, 10% ao mês. A projeção ela é construída de maneira muito mais linear. Eu coloco que o meu custo com time ele vai crescer na metade da proporção que a receita cresce, ou baseado em números que eu tenho de concorrentes, de benchmarks. Então, quando a gente utiliza, quando a gente torna as premissas muito mais simplistas e olhando de fora para dentro, baseado num concorrente, baseado numa notícia, ou baseado no tanto de market share que eu quero ter, a gente está usando uma abordagem top-down, de fora para dentro, de cima para baixo. E não é o mais indicado. O que é o mais indicado a gente fazer? A gente construir a nossa modelagem do zero, construir de baixo para cima, de dentro para fora. Então, para cada linha, seja essa linha de receita ou de despesa, a gente precisa entender as premissas que estão envolvidas ali. O ritmo de crescimento que a gente consegue, o custo de aquisição de um cliente, o quanto custa para a gente entregar um produto ou serviço, como que vai ser esse comportamento respeitando, por exemplo, sazonalidade. Quando a gente contrata pessoas ou quando a gente forma time, as pessoas elas têm uma curva de aprendizado. Não é no mesmo mês que você coloca as pessoas para dentro de um negócio que elas performam no seu potencial máximo.
Então, a empresa, ela tem uma série de especificidades que elas se constituem em premissas para a gente construir o nosso modelo financeiro. E começar a fazer isso do zero é um exercício absolutamente fundamental. Então, o raciocínio não é quanto eu cresço mês a mês de maneira linear, mas é tudo bem. Quantos clientes eu consigo capturar por semana ou por mês? Qual que é o ticket médio? Qual que é a evolução desse ticket médio? Qual é a evolução do ganho de eficiência? Quanto tempo demora para as pessoas terem sua curva de aprendizado no negócio, no mercado, e isso se refletir em performance? Quais os possíveis deslizes que podem acontecer na empresa ou no negócio, deslizes próprios ou de tomada de decisão ou influências externas. Então, a abordagem que se deve utilizar para construir um modelo financeiro, ela é uma abordagem de baixo para cima, de dentro para fora, baseada em premissas, motivada por necessidade e não motivada por desejos, por vontades. De novo, estou sendo repetitivo aqui. O montante que a gente precisa captar é a necessidade de capital, de dinheiro para financiar o próximo ciclo de desenvolvimento do negócio. É um exercício de observação e de autocobrança, a gente sempre se libertar desses desejos ou do que a gente quer, ou de comparações, né? Porra, eu estou olhando para o lado, meu competidor está investindo de determinada maneira, então eu preciso fazer isso. Meu competidor está gastando rios de dinheiro em relações públicas, então eu preciso fazer isso. Não, eu não preciso. Eu preciso olhar para dentro do meu negócio, ver quais são as necessidades que o meu negócio tem, para aí sim eu ter essas premissas adequadas e a planilha me responder quanto de dinheiro eu preciso. O ponto de partida, na prática, para se fazer uma boa modelagem financeira, a gente entendeu aqui os tipos de projeção e a gente entendeu as duas abordagens que existem. Mas o ponto de partida é a gente construir um bom plano de contas. Muita gente negligencia isso, muita gente nem sabe o que isso significa. A maior parte das empresas, ou todas as empresas, têm, só que muitas vezes esse plano de contas foi simplesmente uma coisa que o contador fez porque tinha que fazer na hora de construir os demonstrativos contábeis. O que é, afinal, um plano de contas? O plano de contas é uma relação de códigos e classificações que é usada para registrar as movimentações financeiras e econômicas de uma empresa, né? Então, você já deve ter visto essa relação de códigos, de classificações, talvez muito por conta do trabalho do contador. Só que antes do trabalho do contador, esse plano de contas bem estruturado, ele serve para elaborar relatórios gerenciais que são fundamentais para a tomada de decisão, né? Ele é um compilado de padrões que você não fica mudando todo mês, muito menos toda semana, mas ele é um compilado de padrões a fim de determinar como as pessoas, os sócios, principalmente os acionistas, olham para uma empresa, para o resultado de uma empresa. Então a construção de um plano de contas, ela não deveria partir somente do contador, ela tem que partir dos donos, principalmente do CEO, no sentido de entender essa configuração financeira e econômica da empresa. Para que serve? Para elaborar documentos e relatórios gerenciais e contábeis. 2, para dar visibilidade e transmitir confiabilidade nos dados e informações, principalmente no sentido de melhorar a tomada de decisão. E terceiro, que é o motivo aqui da nossa conversa, é elaborar projeções financeiras, podendo comparar projetado e realizado e construir essas projeções financeiras de uma maneira
que o potencial investidor compreenda facilmente como o nosso negócio funciona, numa estrutura padrão. Então, para que a gente possa construir a modelagem financeira e depois controlar, gerenciar o fluxo de caixa ou o comportamento do nosso negócio, a gente precisa definir uma estrutura padrão. Essa estrutura padrão se chama plano de contas. Minha sugestão é que você chame um contador, que você dedique várias horas, sozinho ou com seus sócios, para construir esse plano de contas, essa relação de códigos e classificações, categorias, subcategorias do funcionamento econômico, financeiro e contábil do seu negócio. Esse é o pontapé inicial. Depois de ter clareza sobre esse plano de contas, eu já adiantei aqui, é fundamental que a gente construa a modelagem financeira na estrutura de DRE. Vou desdobrar aqui o que é uma estrutura de DRE. Tá? A DRE ela sempre começa pela tua receita bruta. Depois da receita bruta, você tem uma empresa, tem algumas deduções. Se você está no simples, por exemplo, impostos ou lucro presumido, impostos são deduções. Descontos, devoluções. Tem gente que entende taxa de cobrança de cartão de crédito como deduções também. Da tua receita bruta você deduz algumas coisas para te dar a receita líquida. A receita líquida, numa análise vertical, quando a gente fala de margem principalmente, 40% de margem bruta, por exemplo, 15% de EBITDA, sempre esses percentuais, eles são relativos à receita líquida e não à receita bruta. Isso mais para frente a gente pode ver. Então, receita bruta menos deduções igual receita líquida. Abaixo da receita líquida, basicamente a gente tem o custo da mercadoria vendida, ou o custo dos serviços prestados. Em inglês tem a sigla de COGS, né? Então, assim, são todos os custos envolvidos na entrega do teu produto ou do teu serviço. Matéria-prima, embalagem, mão de obra para entrega, tecnologia, plataforma, custo financeiro para quem trabalha com fintech, por exemplo, custo do capital, CS, assim, todos os custos, e aí a gente pode aprofundar no conceito de CMV para quem trabalha com produto físico e de CSP, custos de serviços prestados para quem trabalha com software ou com qualquer tipo de serviço. Quando a gente tira esse COGS da receita líquida, a gente tem a nossa margem bruta. E margem bruta é um dos principais indicadores que o investidor profissional vai olhar. Ele vai olhar para receita e crescimento, ritmo de crescimento de receita, sim, mas muitas vezes esse ritmo de crescimento, a receita, ela pode ser comprada, né? Ela pode ser maquiada, se assim a gente pode dizer. A margem bruta já é mais difícil. Então, a margem bruta, ela é um indicador que tem muita relação com o potencial de escalabilidade do negócio. Por isso que o investidor está tão interessado na margem bruta e, por consequência, ele vai querer entender o que você atribui como COGS para saber se você está calculando corretamente a margem bruta. Depois da margem bruta, a gente coloca o custo de vendas ou o custo de aquisição de clientes. Todo o investimento que se faz necessário diretamente à geração de vendas, tráfego pago, time de vendas, comissão de vendedores, bonificação, brindes, alguns tipos de descontos, tudo isso entra nesse, tem gente que chama de CAC, tem gente que chama de custo de vendas, de custo de marketing e vendas, mas isso vem logo abaixo da margem bruta, diferente do COGS, e a tua margem bruta menos o teu custo com vendas, com marketing e vendas, vai te dar a margem de contribuição, que é outro indicador super importante, né? Então, o quanto da tua receita líquida gera para contribuir o pagamento das despesas fixas, ou do teu G&A,
A sigla em inglês, quando a gente faz em inglês, o que está para baixo são as despesas gerais e administrativas. Então, o quanto da tua estrutura sobra para que você pague as tuas despesas gerais e administrativas e sobre lá o teu resultado operacional, o teu EBITDA. Então, de novo, receita bruta, deduções, receita líquida, COGS, margem bruta, custo com vendas, margem em vendas, margem de contribuição. Depois da margem de contribuição são as despesas gerais e administrativas, né? Que envolvem pessoas, que envolvem facilities, que envolvem outros prestadores de serviço, que envolvem o teu back-office. Qual é a engrenagem, qual é a máquina que você precisa ter para fazer o teu negócio girar, que não necessariamente está relacionado ao teu produto e serviço e não necessariamente está relacionado à tua engrenagem de vendas. É a máquina de back-office que precisa existir para o negócio girar. E isso vai dar um resultado. É o EBITDA. Para baixo do EBITDA, você tem as despesas de amortização, de investimento, de empréstimos, receitas ou despesas financeiras, tudo que não é relativo à operação, ela vai para baixo do EBITDA e isso vai te dar um fluxo de caixa, né? É importante também ter aquele entendimento e aprofundar a gestão por caixa ou a gestão por competência. Geralmente uma projeção financeira para captação de recursos, ela se faz por competência e a gestão do caixa se dá efetivamente pelo fluxo de caixa. O que importa é quanto dinheiro tem na conta. Mas aqui, para termos de projeção, a gente usa muito a abordagem de competência. Talvez algum advisor financeiro ou o contador possa te explicar melhor, se você não entende ainda a diferença de gestão por caixa ou por competência. Não tem melhor ou pior, não tem uma coisa ou outra, as duas coisas na nossa cabeça de Founder CEO tem que existir. Para fins de projeção de captação, a gente leva em conta a competência. E para finalizar, a ideia, ao final desse exercício de modelagem financeira, ao longo de 2 ou 3 anos de projeção, é que você tenha um número de necessidade de financiamento. E esse número é o número da tua rodada. Ah, eu vou precisar de 5 milhões, de 10 milhões, de 15 milhões. A planilha tem que responder o quanto você precisa captar. Independente do valor que saiu na planilha, eu gosto de ter alguns parâmetros para fazer um exercício se esse número que saiu lá no final, ele está adequado ou não, ele tá coerente, ele está conservador o suficiente para que a gente não tenha problema daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. E aí eu separo aqui em 3 fases, né? 3 grandes fases. Então talvez ali na fase de ideia até o protótipo, na fase de produto, que você não tem nenhuma receita ou não tem nenhuma previsibilidade de receita, eu gosto de definir a necessidade de financiamento somente pelo fluxo de despesas, quase que desconsiderando totalmente a modelagem de receitas ou o quanto vai entrar para amortizar daquele fluxo de despesas. Prefiro pegar ali 24 meses somente do fluxo de despesa e essa é a minha necessidade de financiamento. Se a tua empresa já tem um produto rodando, ainda que em escala muito pequena, e ela precisa começar a ganhar aquela tração inicial, a engrenagem de distribuição, ou seja, se você está no MVP e vai partir para o operacional, eu gosto de entender como um possível parâmetro o fluxo de caixa negativo acumulado, desde que equivalente no mínimo a 18 meses. A gente projeta 24, 36 meses, mas se a gente está nesse estágio de colocar o produto na praça, já ter os primeiros clientes, já saber mais ou menos como as receitas se comportam, eu gosto de ainda
olhar para o fluxo de caixa negativo acumulado nos primeiros 18 meses. Não é uma regra, tá, gente? Não é a única forma que tem que ver, são só sugestões de parâmetros, sugestões de exercício que você pode fazer para comparar o número que saiu lá quando você considera a receita e despesa. E terceiro, quando você já está numa fase operacional há algum tempo e você está muito focado ali na distribuição, na conquista do Product Market Fit, na validação das hipóteses finais, né, dessa coisa de produto e mercado, de canal de distribuição, você pode ou considerar o teu fluxo de caixa de fato em 24, 36 meses de receita ou despesa, ou também outro parâmetro é olhar somente para o teu fluxo de despesas de 12 meses. E aqui está uma prática que a gente pode entender não só no fundraising, mas como mantra, né? como crença da nossa prática de gestão financeira, que é sempre buscar ter, no mínimo, 12 meses de custo fixo em caixa. É muito difícil isso no começo, a gente enquanto empreendedor é pouco disciplinado, a gente tem esse anseio de sempre arriscar e crescer e botar o dinheiro parado para financiar crescimento, para fazer investimentos, só que, de verdade, os empreendedores mais maduros, né, que já fizeram múltiplas saídas, que já conseguiram abrir capital na bolsa, as grandes empresas, elas levam esse princípio à risca. Nunca ter menos do que 12 meses de custo fixo em caixa. Né? Custo fixo é o teu DNA. Né? Se o teu DNA, por exemplo, é 100 mil reais por mês, 12 vezes 100 mil reais, 1.200.000, você precisa ter, você nunca pode operar com menos de 1.200.000 reais de custo fixo no banco. Por quê? Porque às vezes a gente patina, porque questões fora do nosso controle impactam. Às vezes a gente pode trabalhar 3 meses, 6 meses, validando alguma hipótese e dá errado. E o faturamento, ao invés de crescer, ele diminui. Então, essa política de ter 12 meses de custo fixo em caixa, e obviamente você pode levar isso para dentro da tua projeção e falar assim, pô, se a minha necessidade de financiamento ela der menos do que 12 meses de caixa, eu tenho que revisar, porque ela provavelmente é maior.